Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal AV+, eu sou o Sérgio Kind e hoje mais uma vez seguindo com o nosso quadro Raio X, onde a gente faz um scanner aqui total do atleta que está sendo especulado. Não quer dizer que o Vasco vai contratar, nem que está necessariamente negociando, mas os principais nomes que saírem na imprensa de forma geral, não necessariamente aqui no Atenção Vascaínos, a gente vai trazer um Raio X na parceria com a SofaScore. A SofaScore, que é o melhor aplicativo de análise de jogadores do mercado. Lá você tem todas as informações de maneira completa, simples, fácil e o melhor de tudo, gratuito. O QR Code está aparecendo na tela, é só você escanear o QR Code que você vai baixar o aplicativo, vai dar aquela moral pra gente aqui no canal Atenção Vascaínos e vai ficar por dentro gratuitamente de tudo que rola no futebol nacional e internacional. Baixe o app, você não vai se arrepender. Nele você pode fazer... Você gosta de scout? Gosta de trabalho de análise? Tem muita coisa, você pode se divertir, inclusive, analisando e vendo, perdendo não, né? Ganhando muito tempo analisando todo o aplicativo da SofaScore. Escaneia o QR Code que está aparecendo para você poder baixar o aplicativo gratuitamente, ajudar o canal e partir para a sua análise. Hoje a gente vai fazer de um ponta, um jogador que seria, no meu ponto de vista, já dou meu spoiler aqui, seria uma contratação bem interessante. E eu tô falando do Wanderson, ponta esquerda do Internacional, que tem contrato com o time gaúcho até 31 de dezembro de 2025, brasileiro de 30 anos, porém, ele que tem dupla cidadania. Ele é brasileiro de São Luís do Maranhão, mas morou muito tempo, desde a sua juventude, fez toda a sua base em clubes da Bélgica, então ele também tem cidadania belga, a curiosidade aí. Ele que tem 1,75 m, é destro, né? Joga geralmente com a camisa 11, o valor de mercado, segundo o SofaScore, estimado em 5,8 milhões de euros. Nessa nossa análise, como eu disse, SofaScore traz uma análise completa aqui para vocês. Ele apresenta os pontos fortes, passe e o controle de bola, ou seja, bem interessante para um jogador que joga pelo lado do campo, para assistências, para condução de bola, é muito importante, e nenhum ponto fraco notável apresentado, que sempre é muito bom. Vendo aqui no mapinha, ele joga também de meia esquerda, ou seja, um jogador mais agudo, joga mais à frente, ali próximo ao centroavante, mas ele pode fazer também o meio campo, sempre atuando pelos lados. Vendo aqui o índice nos últimos 12 meses, ele que passou um período contundido aqui, como vocês podem ver, maio, né, final de julho, setembro, mas ele começou muito bem o ano, com uma média 8 de avaliação, e encerrou razoavelmente bem, acima do 7, com 7, 7,2 e 7 em dezembro e em novembro, uma nota final de 7,6, né? Ele, como vocês podem ver aqui, os números na temporada, as médias, né? Um ótimo desempenho no Campeonato Gaúcho, jogou Sul-Americana, jogou Copa do Brasil e também, principalmente, o Campeonato Brasileiro. Agora, uma parte muito interessante que o aplicativo da SofaScore permite, como eu já mostrei para vocês anteriormente, é a situação de comparação. E eu sempre vou buscar comparar com um jogador talvez parecido com a possível contratação, negociação, especulação, como você achar melhor. E eu fiz uma comparação aqui com o Adson, um jogador com uma característica parecida, podemos dizer assim. Joga pelo lado de campo, tem bom controle de bola, bom drible, que fez muita falta para o Vasco nessa nossa última temporada. Na comparação, o Wanderson aqui aparece em verde e o Adson em azul, que mostra que as características são até que parecidas. O Wanderson tendo vantagem na ofensividade, afinal, como eu disse, o Adson joga também mais como meia, não tanto como um ponta, enquanto o Wanderson sim é um ponta esquerda mais agudo, apesar de fazer um meio campo também, 60 a 57. Ele é considerado mais técnico do que o Adson, né? 72 de técnica contra 63 do Adson, tanto que passe e o controle de bola mais característico de um jogador mais técnico. Na questão tática, o Adson é superior pela disciplina, né? O Adson é um jogador muito consciente taticamente, sempre enfatizado pelos treinadores através disso. 44 do Adson a 38 do Wanderson. O Adson também ajuda mais na defesa, por ser um meio-campista, né? 45 para o Adson, 40 para o Wanderson. E o Wanderson é considerado um jogador mais criativo, né? Que o criador 57 a 54 para o jogador do Internacional.
A gente tá vendo aqui as atuações dele, né, os últimos jogos aqui. Ele conseguiu, inclusive, uma excelente nota, um 8.5 contra o Red Bull Bragantino, no jogo do dia 24 de novembro de 2024, marcando ali, inclusive, gol e assistência na vitória do seu time por 4-1, né? Esteve também presente nos últimos jogos contra o Botafogo, contra o Flamengo, né? O último jogo dele no banco foi no dia 26/10, ou seja, ele vinha atuando como titular consideravelmente. Aqui a gente mostra o último jogo dele, como a gente disse, né? A derrota para a equipe do Botafogo, né? Na comparação aqui em relação ao mapinha, a gente pode ver o mapa de calor, que a gente gosta muito de analisar, como é presente aqui, né, a participação do Wanderson pelo lado esquerdo. O mapa de calor mostra que ele realmente ocupa muito bem essa faixa do campo. Ao todo foram 23 jogos, 10 como titular, 44 por jogo, ou seja, um jogador que ganhou espaço, né, do decorrer. Ele que chegou no Internacional, né, por empréstimo, né, ele estava emprestado ao Krasnodar, né, da Rússia. Vamos chegar nessa parte, a parte que eu falei que ele veio da Bélgica desde o início, mas falando dos jogos aqui, total de minutos, 1.014 minutos jogados. Vocês podem acompanhar aqui também o valor de mercado dele. A grande transferência dele foi quando ele foi, né, pro Krasnodar, foi contratado pelo Krasnodar da Rússia, vindo do Salzburg da Áustria. E por que eu disse a questão da Bélgica? Ele começou, né, fazendo sua base, né, ele teve base no Ajax, ele fez boa parte da base no Ajax, e na Bélgica, afinal o pai dele é belga, ele conseguiu fazer a sua base e chamou a atenção do Getafe. Ele foi chamado para ir para o Getafe, para o time B, mas ele se destacou tanto no Getafe que ele acabou sendo alçado ao time principal. Fez a pré-temporada com o time principal, conseguiu mais de 20 jogos aí, depois foi transferido para o Salzburg, como eu falei, teve um maior destaque, foi comprado pelo Krasnodar por 8 milhões de euros em 2017, em junho de 2017. Fez carreira na Rússia, né? Teve um empréstimo ao Internacional, né? Ao final do empréstimo, ele voltou ao Krasnodar e depois foi contratado em dezembro de 22 pela equipe gaúcha e agora pode, quem sabe, se tornar um bom reforço aí para o nosso Vasco. Sem dúvida seria muito importante, ajudaria bastante, pelo menos no meu ponto de vista. Seguindo aqui em relação a números de ataque, foram 2 gols, né? Gols esperados, como é que eu posso explicar o que é gols esperados? De acordo com a atuação dele, né, a média esperada, digamos assim, ou seja, 2.52, frequência de gols a cada 507 minutos, tem 0.1 gols por partida. Ele que é um jogador não tão de fazer gols, mas como foi mostrado aí na característica do passe, um jogador de criação de jogadas que ajuda bastante na criação. Poderia, num cenário de Vasco, se tratando de um meio-campo com Coutinho e Payet, poderia ser uma válvula de escape ali pelo lado esquerdo, com a velocidade, com o controle de bola, ajudando o Verratti, o nosso centroavante. É uma boa possibilidade. Mostrando outros dados aqui: chutes realizados por jogo, uma finalização, chute no gol 0.5, né, uma média de 0 chances perdidas, conversão em gols de 9%, ele que não é batedor de pênalti, então não tem dados de pênalti aqui. Gols dentro da área, né, 2 de 9 tentados, né, gols a maioria com a perna direita. Ele que, como a gente mostrou aqui lá no início, ele joga pelo lado esquerdo, mas é destro, ou seja, aquele ponta de pé trocado que a gente sabe que o Flávio Dias adora. E aqui na questão dos passes, uma outra possibilidade bem interessante. Ele tem 2 assistências, 22.2 ações com a bola, 6 grandes chances criadas, 0.8 média de passe defensivo, passes certos por partida, uma média de 86%, passes no próprio campo 90%, passes certos no terço final 73%, ou seja, mostrando que ele realmente é bom na questão de assistências e passes. Bolas longas 38%, passes certos cavados 57% e cruzamentos certos 24%. Defendendo, os números são mais modestos, né, podemos dizer assim: 0.3 interceptações por jogo, 0.4 desarmes por jogo, 0.3 bolas recuperadas, 2 bolas recuperadas por jogo, uma média, 0.3 dribles sofridos e 0.3 cortes, né? E aqui outros dados importantes também: uma média superior a 50%, 58% uma média de dribles certos, 42% disputas de bolas vencidas,
45% duelos ganhos no chão, 11% duelos aéreos ganhos, que obviamente não é o forte dele. Uma média de 6 perdas de bola, 0.6 faltas, 0.6 faltas sofridas, 0.1 impedimentos. Ao todo foram apenas 3 cartões amarelos, nenhuma expulsão, nem por segundo amarelo, nem por cartão vermelho. E aí, né, as informações do Wanderson, um jogador que, sinceramente, no meu ponto de vista, pode sim ajudar bastante a equipe do Vasco nessa temporada. Como eu expliquei para vocês, não se trata de um raio-x de um jogador contratado. Aqui nesse quadro, todo jogador que, claro, o mercado e a imprensa, né, confirmarem que houve de fato interesse, como nós já confirmamos aqui, né, nós vamos trazer esse quadro para você, torcedor, poder entender um pouquinho mais como é que joga, se pode se encaixar, e eu quero saber a sua opinião. Só que antes, eu vou perguntar, claro, para um especialista do canal Atenção Vascaínos. E aí, Joel Silva, o que você acha do Wanderson? Ele pode encaixar bem nesse time do Vasco? É um jogador interessante? Gostou dos números? Fala aí, Joel! Alô, Sérgio Quindy, um abraço para você e para toda a galera ligada no canal AV+, neste raio-x sobre o Wanderson, atacante do Internacional, um ponta esquerda que caberia, né, cairia com uma luva na equipe do Vasco. Mas infelizmente acredito que as negociações vão ficar um pouco complicadas. Afinal de contas, o técnico Roger Machado pediu para a diretoria do Inter segurar o máximo o Wanderson, que é um jogador de muita força física, muita velocidade e também boa técnica. Tem ali um contra um interessante, tem aquele drible, consegue arrastar a marcação e é um jogador que o Vasco não tem no elenco atual, né? Ele se assemelha um pouco ao David na questão física e um pouco até numa questão de agilidade, talvez o Alex Teixeira em um espaço mais curto. Mas é claro que ele faz melhor. Ele tem mais drible que o David, não tem tanta força física, mas tem mais força física que o Alex Teixeira e muito mais vitalidade e até mesmo fôlego para suportar os 90 minutos. Então é um jogador que eu acho que ajudaria muito o Vasco, mas penso que nesse momento fica bastante complicado a chegada desse atleta. O Vasco está tentando, está buscando um empréstimo, porque não tem como né, pagar muito caro por ele, mas fica ainda um pouco mais complicado. De todo modo, a gente torce para dar certo. Eu, particularmente, acho o Wanderson um grande jogador. Em 2024, ele perde a posição para o Wesley, mas em 23 ele foi titular. A guerra da Ucrânia, inclusive, o Inter conseguiu tirá-lo de lá. Tinha ali na FIFA alguma situação sobre a guerra que o jogador poderia ali deixar, então isso facilitou a saída dele para jogar no Internacional. E quando ele chega, faz um verdadeiro alvoroço. É um jogador que todo mundo falava, caramba, quem é? Quem é? E é ali um ponta esquerda bem habilidoso, né, que parte para cima, tem muita força física, faz alguns gols, mas o forte também é dar assistência. Então, um jogador que no elenco do Vasco iria cair com uma luva. Mas, infelizmente, particularmente, eu estou um pouco descrente quanto à contratação dele, até porque o Internacional, o técnico Roger Machado, quer que ele continue, né? Tá batendo muito o pé para manutenção desse atleta em 2025. Tá falado, Sérgio? Um grande abraço para você e para toda a rapaziada. Tamo junto. E agora eu quero saber de vocês. E aí, concordam com o Joel Silva? Discordam? Acham que ele pode ser uma boa alternativa para o Vasco, assim como eu também acho? Deixa aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante. Como eu falei, jogador sondado, a palavra é essa, jogador especulado. Saiu na imprensa que o Vasco está interessado? Claro, não sendo nenhum absurdo, nenhuma cavada surreal, de uma página pouco confiável, a gente vai repercutir e trazer aqui para vocês uma análise em parceria com o SofaScore. Como eu falei, o QR Code tá aparecendo na tela, baixe agora mesmo gratuitamente. Se você escanear o QR Code que está aparecendo, você vai estar ajudando o canal Atenção Vascaínos, baixando através do nosso QR Code, e obviamente você, apaixonado por futebol, vai estar também se ajudando, pô, você vai ter acesso a uma infinidade de banco de dados aí, de jogadores, times, competições, tudo de muito importante para você que, assim como nós, gosta de futebol e está curioso a respeito desses possíveis nomes que gerem interesse no Vasco da Gama. Mas é isso. E aí?
Gostou do jogador? Gostou do quadro? Já tinha acompanhado? Fizemos com o Balbuena na semana passada, agora estamos aqui trazendo um Wanderson e com certeza novos nomes especulados passarão pelo nosso raio-x SofaScore e eu conto muito com a sua participação. Primeiro, deixando o like. Se você ainda não deixou o like, deixa o like pra gente poder seguir fazendo esse quadro. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Primeiro, sobre o jogador. É um jogador que te interessa? Acha que vai cair bem? Espera jogador melhor? E aí, o que você acha do Wanderson? E segundo, gostou do quadro? Tem alguma sugestão? Qual o próximo jogador a gente pode trazer aqui no nosso raio-x? Qual nome você quer que passe pelo raio-x SofaScore? Deixa a sua mensagem que é muito importante, a gente conta muito com isso. No mais, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. 2025 tá aí, chegou. Você ainda não é inscrito no AV+? Pô, a gente tem a nossa meta de bater 100 mil inscritos esse ano, então a gente conta muito com a inscrição de vocês. Dá aquela moral, segue também nas redes sociais, no @avascaínos, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, tem @avascaínos, dá aquela força, você não vai se arrepender, vai ficar muito bem informado. Quem quiser dar aquela moral individual, ó, tá aqui em cima, @Sergio_Kind, faz mal nenhum, eu te agradeço pela participação. No mais é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do quadro. Qualquer momento a gente volta com outro raio-x e fique ligado ao longo da nossa programação, aqui no canal AV+, ou lá no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, até a nossa próxima live, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, valeu, falou!